Queridos investidores, a missão aqui hoje é a gente conversar sobre a carteira de um inscrito. Ele me enviou a carteira dele com alguns detalhes e com isso a gente vai conversar sobre os investimentos com que ele tem feito. A gente não vai fazer recomendação de investimentos e você também não vai copiar a carteira do coleguinha. Então esse vídeo serve como principal propósito a gente bater um papo, conversar assim como a gente conversa num restaurante, num bar para quem gosta de ir, ou em alguma casa de alguém, de um amigo seu, por exemplo, tá? Então aqui serve mais para a gente poder trocar experiências e eu dar a minha breve visão. Claro que eu, como um ser humano normal, que tenho minhas próprias falhas e também os meus próprios desejos e preferências, vou comentar sobre a minha visão pessoal, né, que pode ser diferente da sua, sobre essa carteira de investimento. Então vamos começar o seguinte: ele é militar da reserva e começou a trabalhar novamente no quartel, que ele pode ficar até 7 anos trabalhando. Então aqui a gente já tem que ele pode ter uma renda extra vindo desse outro trabalho dele, afinal de contas ele é um reservista, pode ser que ele já seja remunerado por isso e voltou a trabalhar novamente. Então ele pode ter duas rendas e com uma renda ele pode fazer os seus aportes. É isso que eu entendi aqui brevemente, tá? Olha só, minha intenção é obter o máximo de renda passiva para que quando eu terminar meu tempo tenha um valor que se aproxime ou chegue ao que ganho a mais na volta ao trabalho. Essa soma dessas duas rendas para ele, tá? Então, com isso, o que ele vem? Ele vem investindo para ter uma renda passiva no longo prazo. Talvez daqui a 7, 10 anos, por exemplo, né? Já que é o tempo de trabalho que resta para ele, ou até lá maximizar os ganhos dos dividendos para ele dessa renda passiva, para que ele consiga retroalimentar essa carteira de investimento sozinha, também pode ser uma possibilidade que a gente tem aqui. E ele começou em maio de 2023 com 1.670 e ficou um tempo ali sem talvez fazer aportes ou experimentando alguns ativos, e um ano depois, em maio de 2024, desse ano, ele começou a fazer aportes pesados. Hoje só uma carteira dele R$ 142.530, tá? E esses aportes pesados ele vem fazendo aí mês a mês em vários ativos. Então a gente sabe que ele começou agora, então no maio desse ano. Então ele está aproveitando o quê? Um mercado um pouco mais pessimista quando a gente fala em ações e fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs. Então a renda variável em geral está mais pessimista, abrindo oportunidades de investimentos. Então é um momento onde ele está fazendo aportes mais fortes e depende de onde ele fizer esses aportes, lá no futuro, lembra, daqui a 7, 10 anos, ele pode colher dividendos bastante atrativos. Então vamos ver como que está a construção macro da carteira dele. Olha só, hoje ele está em maior parte, quase 70% da carteira dele são de fundos imobiliários. Então aí a gente já vê que é uma carteira um pouco mais volátil, né? Ele tem também grande parte, 15% praticamente em BDRs, depois ele tem um pouquinho em renda fixa, quase nada em ações, tem alguns ETFs também, com que ele está começando a investir, criptoativos, e a parte ali de renda fixa atrelado ao nosso tesouro, tá? Que é o tesouro direto. Então, majoritariamente dele, a carteira dele está dividida em fundos imobiliários e BDRs, que são ativos do exterior, tá? As BDRs, ela é uma sigla, tá? Para Brazilian Depositary Receipt, que significa certificado de depósito brasileiro, tá? Eles permitem que o investidor tenha acesso ao mercado internacional das ações sem precisar abrir conta numa corretora estrangeira. Então, se ele não quer abrir conta lá nos Estados Unidos e quer ser exposto aos ativos que estão lá nos Estados Unidos, ele pode adquirir essas BDRs, tá? As BDRs têm vantagens e desvantagens, não cabe eu citar aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente tem que saber isso, que ele tem muitos fundos imobiliários, ou seja, a gente já enxerga um objetivo dele, que ele quer receber dividendos de forma mensal, majoritariamente dele, quase 70% da carteira está perante a isso, tá? Então, para a gente passar ativo por ativo ou classe por classe, nós primeiro vamos começar aqui nas ações. O que ele tem? Quais são os setores diversificados das ações dele? Lembrando que ele tem um percentual pequeno, apenas 6,5% daqueles 140 mil estão alocados nas ações, ou seja, R$ 9.000, tá? Ele tem bancos em maior posição, 32%, depois ele tem exploração e refino, que é petroleira, depois ele tem água e saneamento, com 17%, energia elétrica e seguradoras. É uma carteira que está, teoricamente, meio mista ali, mas aqui não dá para a gente enxergar muita coisa. A gente vai ver quais que são os ativos que ele tem aqui nessa carteira, que vai nos dizer alguns pontos chaves para poder trabalhar nessa carteira dele. A gente vai sempre reafirmar o que, pessoal?
Qual é o seu objetivo ao investir? Isso tem que ficar muito claro dentro da sua cabeça. Por quê? Porque senão você vai começar a investir em todos os ativos. Vamos ver aqui primeiro as ações. Olha só, o que ele tem na carteira dele lá, daqueles 6%, ou seja, R$ 9.260. Ele tem Banco do Brasil, Petrobras, Copasa, CEMIG, Caixa Seguridade e BB Seguridade. Então o que nós temos aqui? Um banco, uma empresa de saneamento, uma empresa de energia, duas empresas de seguro e uma empresa de commodity. Na atual carteira dele, a minha visão assim rápida, quais seriam as duas oportunidades mais interessantes sem mexer nos ativos? A gente tem uma atratividade muito grande em Banco do Brasil e também Petrobras, com a baixa do petróleo, esses momentos macroeconômicos que a gente está vivendo ali de mais tensões geopolíticas, tudo isso vem decaindo o preço do petróleo. Com isso, a gente tem um certo desconto. Claro que é um ativo de grande risco que está ocupando o segundo lugar na carteira dele, então tem que tomar mais cuidado com isso, a não ser que ele não ligue. Como também essa parte das ações compreende só 6%, então ele ter ali menos de R$2.000 na Petrobras não vai ser assim, nossa, você está com a carteira muito arriscada. Por quê? Não? Porque o valor mesmo é um valor bem pequenininho, tá, pessoal? Mas é uma excelente pagadora de dividendos, pelo menos nos últimos anos ali, de 2022 para cá, tende a ser uma das melhores empresas que nós temos aqui, mas ela é uma empresa bastante arriscada pelos riscos governamentais e pelos riscos da commodity em si, tá? Não cabe aqui a gente ficar analisando só a Petro, tá? O que a gente tem aqui como, então, opção da carteira dele que seria interessante, a meu ver, em primeiro lugar, seria o Banco do Brasil. Só que o seguinte, para uma carteira de longuíssimo prazo, para uma carteira onde terá um patrimônio mais elevado, talvez, se essa carteira fosse minha, eu iria começar a construir outras posições aos poucos, que para quando a carteira, sei lá, tiver 500 mil, ter que começar do zero um ativo, isso fica mais desmotivador. Então, talvez ali faltou uns 4 ativos diferentes aqui de ações, né? Eu colocaria na carteira. Não é para você, caro seguidor que me mandou a carteira, replicar e copiar isso daqui, nem você que está assistindo também. Eu estou dando aqui agora, a princípio, a minha visão pessoal dessa carteira aqui da parte de ações. Se ela fosse minha, eu colocaria mais uma transmissora, por exemplo, que aqui a gente tem geração, né, que está pela CEMIG, geração, distribuição também, tá, e comercialização, mas não temos transmissoras aqui, e a transmissora é uma excelente empresa para se ter dividendos preditivos por conta dos contratos que são de longos prazos, tipo Taesa, tipo TRPL também, alguns gostam de Elupar também, eu particularmente, né. Outra coisa, talvez interessante para o longo prazo, aproveitar algumas small caps que nós temos pela Bolsa de Valores aí espalhadas que ninguém está vendo muito, tipo, por exemplo, Vulcabras, Kepler Weber, JHSF, Mali Metal Leve, Banco ABC, são todos small caps que vêm rendendo uma rentabilidade muito interessante. Também senti falta de uma empresa mais de commodity, voltada para essa linha, porque o nosso mercado brasileiro ele é muito forte em commodity. Então, em momentos onde o mercado está com o preço das commodities em alta, as nossas empresas aqui, elas faturam bastante, como a Vale, por exemplo, a própria Klabin, a Boa Safra, né, que é a Soja 3. Então, dá para estudar algum desses ativos aí, construindo uma carteira mais estratégica nesse sentido, né? E outra coisa também, talvez mais um banco como fator protetivo, então não iria ali machucar ninguém, né? Até mesmo para aproveitar oportunidades de preço, tá? Então, lembrando que são os ativos para geração de dividendos, que é o quê? Que é a dor inicial do nosso inscrito. Ele falou que quer obter o máximo possível de renda passiva através dos ativos de investimentos dele. Então, se eu quero isso, eu preciso o quê? Investir em ativos que me dão dividendos, ok? Ou que podem me dar ao longo do tempo. Então, talvez trabalhar um pouquinho mais essa carteira de ações, pode ser que no futuro eu ficaria mais feliz com alguns outros ativos aqui, tá? Não que esses ativos não sejam suficientes. Tem muita gente que fica feliz só com 5, 6 ativos na carteira e tá tudo bem por aí. Mas, como você pediu minha opinião, eu tô te dando a minha opinião. E agora a gente vai falar de uma outra fatia que compreende grande parte da carteira dele, que são as BDRs, os investimentos aqui da B3, só que são indexados às empresas americanas. O que nós temos aqui? Nós temos a Netflix, nós temos a Nvidia, nós temos a Disney, Amazon e a Tesla, excelentes empresas. Veja, ele aproveitou surfando uma boa onda de rentabilidade. Só na Netflix ele tem 26% de rentabilidade, comprou por 69, está 87. Um ponto muito interessante, ele conseguiu fazer uma renda bem interessante com as BDRs dele.
Só que, o que o inscrito quer? Ele quer ativos que se valorizam para crescimento patrimonial, ele quer uma carteira de investimento mista, onde ele pode surfar todos os ativos, ou ele quer uma carteira que ele obtenha o máximo de renda passiva vinda dos dividendos para ele se aposentar. Aqui eu acho que eu já posso resumir para você, né? Essa carteira não está errado ter as BDRs, até porque está com uma rentabilidade muito positiva que está segurando a carteira dele. Porém, se eu quero uma carteira que me pague renda passiva, BDR não vai me pagar renda passiva. Não tem um yield interessante nessas BDRs, mesmo que elas paguem dividendos eventualmente. Entendeu qual que é a jogada? Por isso que eu falo que vocês têm que ficar muito atentos aos seus objetivos. A gente fica muito entusiasmado a querer investir em vários ativos. Eu também já tive tudo quanto é tipo de ativo dentro da minha carteira. Então demorei uns 2 ou 3 anos para poder limpar minha carteira, para realmente casar com o meu objetivo, que é também ter essa renda passiva. Hoje a minha carteira ela é ações, fundos imobiliários e acabou, entendeu? Então por quê? Porque eu quero receber dividendos cada vez maiores, reaportar esses dividendos. Eu não quero um crescimento patrimonial vinda da valorização dos ativos ou fazer renda com isso, né? Comprar barato, vender caro. Para mim, a meu ver, tá? Minha opção pessoal, eu não planejo isso. Então, se você também casa com essa mesma tese, estude melhor os ativos da sua carteira para você não ficar bagunçando, porque você perde a oportunidade, apesar de, reafirmo, você ter ganho um valor patrimonial interessante aqui na valorização dos ativos, você perde o custo de oportunidade com esses 20 mil reais do recebimento de bons ativos vindo de boas ações, bons fundos imobiliários. Entendeu qual que é a jogada? É claro que você pode manter esses ativos aqui, mas começar a reconstruir a sua carteira a partir desse ponto. Claro que, mais uma vez, não é sugestão para você fazer isso. É o que eu faria com os meus ativos, por conta mais do objetivo do que se está certo ou está errado. Está certo ter essa carteira? Está certo ter essa carteira, mas para quem quer uma carteira um pouco mais mista, tá? É diferente do objetivo que me foi solicitado. Por isso que eu estou falando assim com essa certa parcimônia, beleza, pessoal? Olha só. Vamos aqui então para os ETFs também. ETFs, ele tem o quê? 3 ETFs interessantes. Ele tem IVVB11, que é o quê? Replicar o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. S&P 500 tem uma rentabilidade muito projetiva, uma carteira para fazer patrimônio, para crescer patrimônio. Então você vai conseguir valorização dos seus ativos através do IVVB11, você não vai conseguir dividendos. Mas, até então, eu acho interessante uma carteira um pouquinho mais mista, maior, ETFs, apesar de eu não gostar, são ativos que são muito bons. Aí ele tem o QQQI11. O que é esse ativo? Esse ativo, ele é a representação das 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, só que esse ETF, QQQI11, ele replica o ETF internacional QQQI, que é essas 100 empresas. Só que esse ETF que ele tem na carteira tem a proposta de pagar dividendos mensais e sumarizar de forma anual em até 15% em yield. Então, é um ETF bastante agressivo, bastante interessante, que pode trazer uma rentabilidade que já casa mais com o objetivo do nosso amigo aqui, que é inscrito do canal. E ele tem também o NASD11, que é um ETF que replica a Nasdaq 100, que é o ETF listado no Brasil. Ele investe 95% no QQQI. Então aqui praticamente ele está duplicando, né? Sendo que o NASD11 ele paga, talvez, não estudei muito a fundo esse ativo, dividendos eventuais, e o QQQ pagaria mensal. Então ele está investindo em 2 ativos que são teoricamente iguais. Talvez unificar isso daí para o do dividendo mensal casa mais com o objetivo dessa carteira teórica dos dividendos mais recorrentes, tá? Então dá uma organizada nisso, é interessante. Outros ativos que o nosso amigo tem na carteira também são criptoativos, que é bem interessante de você ter numa carteira assim também, mesmo que seja uma carteira de dividendos, dependendo do valor do seu aporte. Por exemplo, lá o cara aporta R$2.000 por mês. Se ele colocar, sei lá, ali 20%, 10% nas criptos, para o futuro, ele está construindo um futuro mais projetivo, nem que seja para a valorização patrimonial desse capital. Tá? Então aqui ele tem 4 criptoativos diferentes, né? Sendo em maior posição o Ethereum, que é até um valor
ali bem interessante de que ele está sendo negociado hoje, né? E ele tem um pouquinho da carteira só também, né? Daquele montante todo. E o Tesouro Direto também, que ele tem IPCA mais ali um pouquinho, quase nada praticamente, e renda fixa em CDBs até interessantes, tá? Então, basicamente, a carteira dele aqui foge um pouquinho da questão dos dividendos da renda passiva, mas essa renda fixa aqui vai ajudar o quê? A proteger a volatilidade do sobe e desce da carteira dele, vinda das ações e fundos imobiliários, e dar uma rentabilidade e também reserva de emergência ou reserva de oportunidade, que é importante ter aí na carteira, tá? Então, aqui não tem muito o que falar sobre isso, eu só me incomoda um pouco ter muitos ativos diferentes, assim, PCA mais com juros semestrais, não acho muita vantagem, PCA mais 2045, ou coloco tudo em um CDB só, por exemplo, para enxugar um pouquinho a carteira fixa, senão fica aquele monte de ativos, um pouquinho cada um tantão de ativos. Isso não é isso a diversificação. A diversificação é mais macro, naquele sentido dos setores, né, dos fundos imobiliários, que a gente já vai chegar nele, tá? Então, o mais importante da carteira dele, que são os fundos imobiliários, que a gente vai falar agora, ele está exposto em, primeiro, fundos híbridos, quase 30%, que são os meio a meio aí. Depois ele tem FII Infra bastante, fundos de shopping, logísticos, fundos de CRIs, que são os títulos e valores imobiliários, FIAGROS e também outros que não têm uma classificação muito específica. Então, até aí, tudo bem. Está com uma diversificação bem interessante na carteira de fundos imobiliários deles. Agora, a gente precisa dar uma analisada nos ativos em si, de forma bem simples, tá? Senão, eu vou ficar aqui fazendo vídeo de 2 horas para a gente analisar ativo por ativo. Então, eu vou falar brevemente. Eu dei uma estudada mais a fundo nessa carteira, que me demandou um pouquinho mais de tempo também, e trouxe aqui, primeiro, a minha opinião pessoal, tá? Não é recomendação de investimento, não é para copiar isso que está aqui, não é para copiar a carteira dele, não é para também você aceitar essas sugestões e sair mudando. Eu falo assim, pegando uma carteira aí aleatória, o que a gente pode conversar sobre essa carteira, né? Então, esse é o intuito da gente estar conversando aqui nesse vídeo, tá? Ele tem quase 100 mil reais investidos em fundos imobiliários, divididos em 17 ativos diferentes. A princípio, quando a gente dá uma olhada, ele tem ativos que são bons, ativos ok. A meu ver, está com, acho que um exagero de ativos aí, talvez, tá? Não sei se é tão interessante assim ter isso, apesar de serem bons fundos. Por quê? O que ele tem nessa carteira? Ele tem, olha só, o HGBS, que é fundo, ele tem 2 shoppings, tá? 2 fundos de shoppings, 2 CRIs, 2 logísticos, 4 FINFRAs, 2 FIAGROS e o restante dos híbridos. Então ele tem em primeira posição o HGBS, que é shopping, depois ele tem o HGLG, que é o fundo de logística, 2 fundos master, né, muito bom. Ele tem um CADIF também, que é um FIINFRA interessante. Ele tem o TIGAR 11 também. O TIGAR eu não sei se ele é tão necessário para investidor pessoa física, porque ele trabalha muito com loteamento, né? Então ele tem aqui 70% da carteira dele faz essa questão do loteamento. Então pode ser um fundo mais complicado. Não é que é um fundo ruim, é que é um fundo um pouco meio arriscado, assim, sei lá, para uma renda passiva futura daqui a 10, 15 anos, por exemplo. Não sei, talvez é necessário, né? Aí entra lá naquela questão dos estudos das ações, né? A gente tem a Lavia, Cirela, tem a Direcional, talvez são ativos que dão um crescimento, além do crescimento patrimonial, um crescimento e recebimento de dividendos. Bem interessantes aqui, mas é só uma opinião pessoal minha, tá? Ele tem o TRXF11 também, que é um fundo de varejo bastante interessante, muito bom, grande demais esse fundo. RZTR já investe em fazendas também, que é bem interessante. XPML, ele tem shoppings, né? Juro 11, CDII, são FIINFRAs também, que são bem interessantes. Juro 11 é um dos fundos que mais rentabilizou aí o cotista, né? O que ele tem mais aqui? O HGCR, tá? Cuidado em ficar repetindo sempre a mesma gestora. Hoje é Pátria, né? Então, aqui antigamente era Credit Suisse, então ele tem ali o HGBS, o HGLG, o HGCR, então tomar um pouquinho de cuidado para diversificar a gestora também é interessante, mas é um bom fundo de papel, tá? Gari 11 também é um dos meus favoritos, base 10 de varejo / logística, então é um fundo que vem crescendo absurdamente. O Vegir também é um fundo ok, não gosto muito da gestora, mas é ok, um fundo de CRI também, a posição dele que ele tem é pequena, então não vai mudar muita coisa, tá? O Ogin também, que já está nessa parte de FINFRAs, eu não sei se é tão interessante. Ele é um fundo que rentabilizou muito, na verdade. Então, só que ele já tem 4 FINFRAs, então talvez dar uma enxugada aí seria
talvez a carteira dele ficaria um pouquinho mais limpa, né? Mas assim, não tá errado não, tá, pessoal? Isso aqui é só se eu tivesse que ir mexendo em algumas coisas. Se quiser manter isso daqui também, ele vai ir rentabilizando cada vez mais e melhor, tá tudo certo. O Life Once também é um fundo que investe muito em loteamento. Eu não sei se é tão interessante assim, apesar dele pagar dividendos atrativos, tá? 40% da carteira dele é loteamentos, 24% em incorporação. São ativos um pouquinho mais complicados ali para a gestora ficar cuidando, tá? FGA é um Fiagro também, Fiagro pequeno. É um Fiagro que eu não gosto muito, eu gosto de Fiagros maiores, KNCA, SNEG, tá? E ele tem um RZAG também. RZAG eu também tenho na minha carteira. Pessoal, é um fundo ok, um fundo legal. Não tem problemas, né? Apesar de estar ali diretamente nas commodities, soja, algodão e milho. Então ele vai variar de acordo com essa volatilidade da commodity. E ele tem o último de logística aqui, que é o LVBI, que é uma posição um pouco menor. Tá? Então, talvez pensar no futuro, no futuro, não ficar adicionando tantos ativos assim, ou manter os que estão aqui, ou fazer uma reciclagem em alguns ativos, pensando em diversificar um pouquinho a questão das gestoras e tal. Mas tá interessante. Eu não tenho um ativo aqui para falar assim, nossa, esse ativo aqui é muito arriscado, é ruim, eu não teria na minha carteira. Tá? Até teria. Então, o que vai demandar mais é a questão do percentual que ele tem em cada ativo aqui, igual ele tem 10% no HGBS, que é um fundo de shopping bem interessante. E alguns outros mais arriscados, como a FGA, ele só tem 4%. Então, até aí, tudo bem. Tá? Eu só ficaria meio de olho nesses ativos aqui. O Tigar, o Ojin, o Life e o FGA, por exemplo. Né? Mas, assim, tá uma carteira que tá indo, pessoal. Uma carteira que tá indo bem. Tá pagando dividendos. E olha só um ponto interessante pra gente conversar aqui, se você ficou até o final do vídeo, que tá ficando um pouquinho grande, né? Olha só, de 142 que ele tem, no mês de novembro, ele recebeu, ou está previsto para que ele receba, R$ 909, tá? Veja bem, desse montante que ele tem, de 142 mil, esses R$ 900 compreende a 0,6% de rentabilidade vinda dos dividendos. Para uma carteira futura de dividendos mensais, para ser a renda dele, talvez ele precise aumentar um pouquinho esse yield da carteira dele mensal de forma geral. E por que, apesar dele ter muitos ativos que pagam dividendos, por que o yield dele está um pouquinho menor ainda? Primeiro, ele está em construção de carteira, aportando cada vez mais, não deu tempo das posições se atualizarem para pagar dividendo. E outras, 20% da carteira dele está lá nas BDRs. Então, grande montante do dinheiro dele está investido em ativos que não pagam. Dos 140, só os 99 dos fundos imobiliários são que pagam dividendos mensais e algumas açõezinhas ali. Tá? Então, parte da carteira dele está em ativos que não são geradores de dividendos. Mais uma vez, pessoal, isso é errado? Não, isso não é errado. Mas o que eu reforço aqui? Vamos colocar de novo na tela qual que é o objetivo dele. Olha só, minha intenção é obter o máximo de renda passiva. Beleza, pessoal? Então, se ele quer obter o máximo de renda passiva, ele tem que atingir ativos que gerem essa renda passiva de forma mensal ou trimestral. Então, se essa carteira fosse minha, onde eu estaria mais focado? Fundos imobiliários, onde já está trabalhando, e o quê? Na parte das ações. Construir melhor essa exposição nas ações vai trazer para ele, talvez, não é certeza, uma rentabilidade mais interessante no longo prazo, tá? Então, espero que não tenha ficado muito confuso esse vídeo, porque foram muitos ativos que a gente conversou aqui, tá? Se você ficou até o final, gostou, achou interessante, se sentiu motivado a começar a estudar os ativos também, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho, tá? Porque aí tem vídeo todo dia, você vai ficar atualizado, cada dia uma coisa, análise de carteira, fundo imobiliário, Fiagro, Finfra, né? A carteira do canal também tá aqui, se você quiser olhar e aprender a investir. Então, é tudo isso. Então, lembre sempre-se, vou analisar ou construir uma carteira de acordo com o meu objetivo. Qual que é a minha dor? O que eu preciso ao investir? Crescimento patrimonial, dividendos? Isso vai nortear melhor a sua carteira de investimento, tá? Aqui você ficou no canal do Investidor Classe Média. Te vejo no próximo vídeo.